por que vamos dizer assim, os sacerdotes, né, islâmicos, os ayatolás, mantêm uma tutela, vamos dizer assim, teocrática até, com relação ao regime. Dialético. Eu acho que, na verdade, me parece, eu quero crer, gostaria de ver o Islã... Porque isso está sendo contestado agora nesse movimento. Aquele processo meio das coisas, né, tese, antítese e síntese. Você, com a Revolução Islâmica, acabou criando um processo, uma nova classe média até no Irã, as pessoas se educaram e agora as pessoas também estão questionando o regime iraniano. Exato. Eu espero que seja um processo em que acabe culminando com a criação de uma democracia típica persa, típica iraniana, que a gente não conhece ainda, mas que eu espero que vá para entregar esse poder de fato nas mãos do povo. Exatamente. Não sei se vai. A outra hipótese é que vai dar tudo errado, a ditadura vai cada vez mais ser mais dura, as mulheres vão ser mais reprimidas. Mas eu acho que são dois caminhos possíveis. Aparentemente você vive ali a contradição, assim, tipo democracia ou barbárie. Mas a professora disse, não, isso é um discurso imperialista, não usou essa expressão, mas o sentido foi esse, quer dizer, é um discurso do Ocidente para justificar as suas pretensões dominadoras, imperialistas. É importante a gente olhar com mais normalidade para um partido, ou mesmo um governo, um país islâmico, né? Tem que se olhar com mais normalidade e não entrar numa tendência ou entender isso como um inimigo. Dentro dos países, por exemplo, no Egito, nessa revolta, aliás, essa revolta derrubou muitos mitos. Não vimos nenhuma bandeira americana ser queimada. A Irmandade Muçulmana não vai sair queimando bandeira americana. Esse anti-ocidentalismo é muito uma imagem passada pelo Ocidente em relação ao mundo árabe. Então, nenhuma dessas revoltas foi anti-americana, anti-ocidental. Claro, não querem exploração, não querem a quinta frota, isso é um problema. Mas, ideologicamente, esses países e os partidos islâmicos não são necessariamente anti-ocidente, eles são contra a dominação externa. Isso então é muito material e muito palpável qual é o programa político. E a gente vê partidos políticos serem chamados de fundamentalistas como forma de denegri-los e como forma de melhor combatê-los, porque são um inimigo político, não por causa da sua religião. E no Irã, a própria oposição dentro do Irã ao Ahmadinejad, ela é também religiosa, ela é também islâmica. E ela não é uma oposição ocidental ao regime de Ahmadinejad. Nenhum desses países quer os Estados Unidos ou regimes europeus com meios de exploração do país, né? Agora, achar que a religião islâmica é uma contestação ao Ocidente ou que ela é anti-Ocidente, isso não tem nenhum sentido. É preconceito. Se a gente buscar historicamente, o professor deve conhecer bem, a República Islâmica original era um conceito de democracia muito amplo e muito rico, né? Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a revolta popular no Oriente Médio, no mundo árabe. Estamos de volta com 3-1, que hoje discute a crise no mundo árabe. Participam da conversa o repórter da BBC, Paulo Cabral, o vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe, Mohamed Habib, e a diretora do Centro de Estudos Árabes da Universidade de São Paulo, Arlene Klemecha. Antes, nós vamos ouvir, na abertura desse terceiro e último bloco, mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber por que a Europa não se manifestou sobre esse conflito. As primeiras manifestações que surgiram, pelo contrário, foram até muito negativas, porque países europeus como a França, por exemplo, ofereceu apoio à Tunísia, ofereceu o conhecimento policial francês para ajudar a Tunísia a reprimir a revolta. Então, as primeiras manifestações foram contra a revolta popular. Isso é chocante, porque essa revolta é popular e democrática. Agora, voltando a esse assunto, quer dizer, na realidade, ali, aquela região ali é uma região onde a França, a Inglaterra, principalmente, foram os países que, vamos dizer, adquiriram mais expertise ali em se relacionar com aquelas etnias todas, com aquelas tribos, com as oligarquias, se é que a gente pode dizer que existem oligarquias naquela região, aquelas famílias, né, de sheiks e etc. E eles estão completamente vendidos nessa crise. De certa maneira, os Estados Unidos ocuparam o vácuo que eles deixaram a partir da Segunda
Guerra Mundial. Primeira. Que da primeira, mas principalmente depois da segunda, né? Quando derrotaram o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial e desonraram o compromisso com os árabes, que, mediante apoio na Primeira Guerra Mundial, o mundo árabe será libertado do Império Turco-Otomano, a Inglaterra e a França e os aliados ocuparam todo o mundo árabe a partir do término da Primeira Guerra Mundial. Pois E a experiência deles foi exatamente depois da essa. Segunda Guerra, os Estados Unidos passaram a ser a potência predominante lá. É verdade. Mas vamos dizer assim, que o estilo norte-americano é diferente do francês e do inglês. Por que esses países que sempre tiveram muita presença naquela região estão completamente perplexos diante dessa crise? O que você deduz disso? Bom, os próprios Estados Unidos estão perplexos, né? O governo de Obama demorou muito para se colocar, digamos assim, a par do que teria que fazer, né? Ou seja, não apoiar as ditaduras. Era o que se esperava de um regime cuja propaganda ideológica mundial é a defesa da democracia, que invade o Iraque dizendo que vai defender a democracia, que quer instaurar a democracia no Iraque, e depois, quando a população vai às ruas para exigir a democracia, não apoia essa população. Os Estados Unidos demoraram... O Obama está defendendo a saída do Iraque. Ele não consegue tirar o da pé de lá porque Afeganistão eles se enrolaram muito, né? Então, mas a sua política realmente não chega a mudar. Ele está tentando sair não por causa de uma questão de democracia, mas por uma questão de financiar essa ocupação que já se tornou insustentável. Me parece uma crise autóctone lá, né? Ela nasceu lá, como o professor anotou agora há pouco, eu não lembro de outra grande revolta assim no Oriente Médio que não se visse muitas bandeiras americanas sendo queimadas, né? Nesse caso, de fato, a gente não viu uma coisa assim. Então, me parece um pouco, eu vejo sim anti-americanismo no Oriente Médio, o tempo que eu morei lá. Será que é por causa mas num nível parecido Será que com o é a por gente tem causa aqui na do América Twitter, Latina? do Facebook, Olha, a coisa aconteceu, da participação né? do Assim, Twitter e do Facebook nessa revolta? Eu acho que sim, porque a coisa aconteceu, nasceu, cresceu, sem que tivesse ninguém ali cultivando e fazendo. Então ninguém entendeu também, né? E o interessante disso é que isso aproxima a revolta árabe de exigências em outros países, exigências por emprego, por condições de vida, por liberdade de expressão, por dignidade, por fim de autocracias. Então, isso estourou no mundo árabe, tem a ver com a história do século XX do mundo árabe e tem a ver com a dominação externa dos países árabes. Tudo isso junto pressionou a situação existente, mas os Estados Unidos demoraram demais para se posicionar em relação a isso e se posicionaram de maneira muito resguardada. Com medo, né? Do que pode acontecer. Até poucas décadas atrás, os povos não tinham muito contato simultâneo com os demais povos. Então havia um certo isolamento. Com a tecnologia da comunicação, telecomunicações, satélites, transmissão simultânea para todas as partes do mundo, o povo árabe, nos seus diferentes países, começa a ver como o Ocidente está vivendo. E todo mundo fala a mesma língua, né? Seja na democracia, seja na economia, seja no conforto, seja na liberdade de expressão, né? Quando os árabes vejam que um país como o Brasil elegeu um operário de fábrica por 2 mandatos seguidos e deu sucesso na economia brasileira e na democracia brasileira, tanto é que em seguida o mesmo Brasil elege uma mulher para presidir o país, esse passa lá e tem um impacto violento na cabeça de todos os jovens daquele mundo árabe que vivem nessa ditadura. E das mulheres, inclusive. E já antes do Twitter, então, que vive num regime absurdo, né? Exato. De discriminação. Dependendo do país, né? E já antes do Twitter, do Facebook, que tanto você falou, já havia, tempo que eu morava no Cairo, deixa eu ver, você deve ter visto por lá também, uma floresta de antenas parabólicas em cima dos prédios, né? Exatamente. A TV via satélite no mundo árabe, no Oriente Médio, né? Al Arabiya, Al Jazeera, as TVs nacionais foram que começaram, né, professora, a trazer esse arejamento das pessoas verem coisas de fora. Agora, não é uma Tanto coisa que eu acho contraditória, assim, você tem, por exemplo, um sentimento anti-americano forte, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista dos padrões de consumo, dos meios
de comunicação, do modo de vida assim, ocidental, o americanismo é uma coisa que tem Che Guevara, mas tem Coca-Cola. Não, mas eu digo exatamente, mas na verdade o capitalismo incorporou todos esses símbolos e está ganhando com eles, né, da maneira que isso. O americanismo era um modelo a ser seguido, era um ideal, era um modelo. Eu, quando era jovem no Egito, vivendo lá, eu vivi 31 anos no Egito, né, nos anos 60, né, os Estados Unidos era o sonho de qualquer jovem no mundo árabe. O problema não é o modelo do American Way of Life, não é isso, né? Isso continua existindo por o sonho americano continua sendo uma geração melhor do que a uma outra, referência, mas é a política norte-americana, do Estado norte-americano, dos governos norte-americanos em relação ao mundo árabe, essa política injusta que causou esse drama que o mundo árabe está vivendo hoje, é contra isso que o mundo árabe não aceita mais. Por isso, eles não têm inimizade com o turista norte-americano que vai para lá, por exemplo. Eles são amigos. A sociedade como sociedade são amigos. Mas o problema é o regime norte-americano casado com o regime, né, do mundo árabe. Essa podemos falar, professor, que essa política dos Estados Unidos, que de certa maneira o Ocidente, quase todo o Ocidente, adotou, mesmo o Brasil, de certa forma, subestimou essa questão democrática, no caso, por exemplo, da Líbia, né? No caso do Irã. Exato. Então, nós não podemos dizer que nada será como antes nos países árabes? É um pouco cedo para dizer, porque o que vimos até agora foi uma onda de levantes, de protestos populares, de revoltas, exigindo mudanças de caráter revolucionário. Mas se a gente vai chegar a poder caracterizar esse processo como uma revolução, vai depender dos vários meses, talvez o período de um ano daqui em diante. Porque até o momento no Egito, por exemplo, o governo essa transição está sendo conduzida pelos militares que estão desde 52 à frente, né, e sustentando o regime no Egito. Então ainda não estamos no momento de poder caracterizar definitivamente o que está acontecendo. Infelizmente nada impede que um ditador seja substituído por outro, né? Claro. Assim, é possível que isso aconteça. Claro. E eu não acho muito possível, isso concordo com o senhor, professor, a coisa da fraternidade muçulmana ou de um regime islâmico, por exemplo, no Egito, digamos, levando ao pé da letra a lei islâmica, porque teoricamente a Constituição egípcia já diz que emana da Sharia, né, da lei islâmica, mas na prática não é um país que possa se qualificar como uma sociedade muçulmana. E aí é só onde eu digo também tem muito elemento humano, né? As pessoas também têm muito peso. Eu morei lá 2 anos, quando começava essa história, uma sociedade virar um sistema islâmico fechado, eu não consigo ver o Egito, ver a sociedade egípcia passando a viver dentro de um sistema fechado islâmico, em que seja proibido álcool, em que as mulheres não possam sair da rua. Não consigo ver a sociedade egípcia mergulhando num negócio desse, ou a Irmandade Muçulmana, a Fraternidade Muçulmana com força suficiente para impor alguma coisa assim. Não me parece uma alternativa viável hoje em dia. E só para fechar, inclusive no campo, eu acho interessante isso, no campo econômico, a gente falava dos Estados Unidos, a Fraternidade Muçulmana tem um programa até bastante liberal, né? Eles não são contra a livre empresa, não são contra... Se você pegar do campo econômico, a Fraternidade Muçulmana é bem próxima da ideologia americana, né? Tipo de manter o país economicamente aberto. É curioso e contraditório.